Hoje eu trouxe para vocês um movimento conhecido como movimento uniforme. Aquele movimento que possui velocidade sempre com o mesmo valor. Esse movimento uniforme, muito tradicional, né? Ele tem uma característica que é de percorrer. Olha só, isso é importante porque é exatamente por isso que o valor da velocidade não muda, tá? No movimento uniforme ele percorre distâncias iguais em tempos iguais, olha só. Essa característica de percorrer distâncias iguais em tempos iguais é que acaba fazendo com que o valor da velocidade seja sempre o mesmo, sacou? Então, ó, o módulo da velo. Velo é de velocidade, tá? Não muda. É constante o módulo da velo. E às vezes alguns alunos ainda ficam assim, mas como assim? Por que é constante? Tudo bem, eu entendo que ele percorre distâncias iguais em tempos iguais. Mas por que você pode afirmar com certeza que a velocidade vai ter sempre o mesmo valor? É porque você tem que lembrar daquela fórmula da velocidade média. ΔS sobre ΔT. Nessa equação, se ele percorrer sempre a mesma distância, observa só, se ele percorre sempre a mesma distância no mesmo intervalo de tempo, ele vai ter sempre a mesma velocidade, percebeu? E eu posso dar uma melhorada ainda, já que ele vai ter sempre a mesma velocidade, a velocidade fica igual, ó, tracinho de fração, o ΔS, que é S menos S0, sobre o ΔT, que é T menos T0. Esse T0 aqui, ele é zero, que é o nosso tempo inicial. Então a gente passa a ter uma equaçãozinha bem tradicional que fica assim, ó. Se a gente multiplicar cruzado e jogar o S0 para o outro lado, né? S igual a S0 mais VT. Uma equaçãozinha chamada de sorvete. Lembra disso? Sorvete. S igual a S0 mais VT. E uma outra coisa também interessante desse S igual a S0 mais VT é que ele lembra, né, esse aspecto aqui, ele lembra uma função matemática. Y igual a B mais AX, veja só. Ou seja, essa função ela é uma função de primeiro grau. E toda função de primeiro grau tem o gráfico que é uma reta, que pode ser crescente ou decrescente. Outra coisa também interessante da gente lembrar é da classificação do movimento com relação a ser progressivo e retrógrado. O progressivo e retrógrado estão ligados ao referencial e ao sentido do movimento. Ou seja, o movimento é chamado de progressivo quando você tem ele a favor do referencial, e aí a velocidade fica positiva. E ele é retrógrado quando ele está contra o referencial, e a velocidade fica negativa. Então todas as vezes que a gente fala em progressivo, ele está andando a favor da referência. Como assim a favor da referência, né? A gente poderia dizer que ele está andando para frente, vamos dizer assim, né? Considerando que para frente seria o nosso referencial. E quando ele for retrógrado, ele está andando contra o referencial adotado. Lembrando que quem passa o referencial é você. Você traça o referencial. Se você colocar o referencial para a direita e o móvel estiver andando para a direita, é porque a velocidade é positiva ou progressiva. Se você passar o referencial para a direita e o móvel estiver andando para a esquerda, isso significa que a velocidade é negativa, movimento retrógrado. Outra característica importante são os gráficos. Já que você está falando de funções, na verdade a gente está tratando de duas funções, não é só de uma função não. A gente está tratando da função do S, que é uma função do primeiro grau, e a gente está tratando também da função do V, que é quando a velocidade é constante, né, o que nós chamamos de função constante. Então a gente na verdade está tratando de duas funções, a função do primeiro grau, e a função constante. Eu vou desenhar essas
quatro funções aqui, tá? Então, ó, repare, eu posso ter assim o gráfico, eu posso ter o gráfico assim ou o gráfico assim, ó. Vamos colocar umas letrinhas agora para você entender de que gráficos eu estou falando, olha só. Esse aqui é o gráfico do S pelo T. Esse também, ó, do S pelo T, olha só. Esse aqui é o gráfico da velocidade pelo tempo, olha só. Velocidade pelo tempo, ó. Percebeu? Eu tenho agora algumas relações matemáticas importantes para tirar daqui, olha. Veja só, esse gráfico, o do S, se eu for traçar a minha inclinação da reta, ou a minha tangente, né? Aqui seria medido por esse ângulo, mas esse ângulo ele tem a mesma tangente desse aqui, né? Então a gente pode medir pela inclinação da reta, sacou? Essa inclinação da reta, que é uma tangente, ela mede a nossa velocidade. Isso é uma característica de cateto oposto sobre cateto adjacente. Chamamos isso de propriedade. Todas as vezes que a gente trabalha com os gráficos possuem propriedades. A primeira delas é essa tangente no gráfico da posição. Isso serve tanto para esse gráfico quanto para esse gráfico, tá bem? E esse outro aqui, a gente passa a ter a propriedade de área. Olha só. Essa área aqui, ó, deixa eu pintar aqui essa área para você ver, ó. Essa área aqui, ó, que é o que a gente diz que é a área sob a curva, olha só, tá vendo? Essa areazinha aqui, essa areazinha aqui, ó, ou essa aqui, ó, tanto faz, tá? Observa que é a área que vai da curva até o eixo horizontal, tá bom? É a área que vai da curva até o eixo horizontal. Essa área é o ΔS. Aqui, no caso, o ΔS é positivo e aqui o ΔS é negativo. Então, nesse caso aqui, a área é igual à distância. Não se esqueça de uma coisa importante. Olhe sempre as unidades do gráfico. Em alguns momentos, essas unidades elas podem estar trocadas. E é importante você sempre perceber a transformação da unidade. Beleza?